Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, estão correlacionadas com ela e que estão apresentando seus resultados. Resultados esses para o terceiro trimestre de 2024. Dessa vez nós vamos falar da CEMIG, não faz parte da carteira aberta do canal, mas nos últimos dias a ação da Gangorra variou bastante seu preço. Isso aí nós vamos tentar dar uma dissecada no que houve. Esse talvez seja um dos vídeos onde eu tive um dos conteúdos mais difíceis de produzir, porque eu praticamente não vou utilizar nada do material da companhia. Um outro detalhezinho, a maioria são os relatórios que foram produzidos com base nesses documentos, e eu imagino que a gente consiga ter uma visão completa e entender direito o que aconteceu com a CEMIG nos últimos tempos. Eu fui no RI da companhia e busquei lá o release de resultados, documento que é apresentado à imprensa, tem uma forma mais fácil de nós olharmos para ele. Também peguei as demonstrações financeiras, informações trimestrais ou demonstrações financeiras do período do terceiro trimestre de 2024. Então a gente, com base nisso, pega os dados mais objetivos. Também olhei para a apresentação dos resultados, que vem num formato tipo PowerPoint, umas lâminas lá, onde tem os gráficos e é fácil de ver. E peguei a conferência de resultados, fiz uma transformação do áudio em texto e fiz uma análise mais ajustada de forma a pegar aqueles pontos específicos e conversar com você aqui de forma que a gente possa entender o que está de fato acontecendo. Então, olhando para a EPR, as demonstrações financeiras do período, aqui são os dados de caráter objetivo. Veja que o total de ativos, um pouco mais de 63 bilhões, o patrimônio líquido que a gente usa para montar nossa tabela de dados fundamentalistas, um pouco mais de 28 bilhões, o total de receitas do trimestre, 28,6 bilhões, o lucro líquido do trimestre, aqui fala do exercício, mas é do trimestre, 3,2 bilhões, o total do caixa, 3,6 bilhões, então a companhia gerando caixa, o lucro distribuível por ação, 1,15 bilhão. O total de dividendos já distribuídos, 1,4 bilhão. E aqui os destaques desse relatório. A CEMIG apresentou um crescimento de 165% no lucro líquido. Claro, para que isso aí aconteça, evidentemente que houve algum fator extraordinário, algum fator não recorrente. Nós vimos agora há pouco, né? O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 3,2, quase 3,3 bilhões, enquanto do terceiro trimestre de 2023 foi de 1,2 bilhões, que é o que levou para esse 165%. Companhias elétricas não saltam daqui para cá de uma forma que seja só por evolução da companhia, né? Os principais eventos que impactaram o resultado do terceiro trimestre de 2024 foram efeitos da revisão tarifária periódica, que deveriam aumentar de forma mais ou menos, né, ajustada o lucro líquido, e o reconhecimento do ganho com a alienação da participação societária na Aliança Geração. Então são esses dois fatores que levaram para este patamar. Um dos fatores não recorrente. Houve, aliás, os dois, né? Houve um aumento de 7,6 na receita líquida. Então, se a receita líquida sobe a 7,6, não faz muito sentido que o lucro líquido cresça, né, dessa forma exorbitante. Então, não é por conta das receitas. O resultado financeiro líquido, na verdade, foi uma despesa, né, de 61, ou seja, aquela relação entre o que se tem de ganho com aplicações e outros títulos e tal. Isso aí foi menor do que se pagou, provavelmente por conta de parcelas da dívida. Mas esses que eu apresentei foram os dados objetivos. Agora vamos dar um descritivo, que vão tentar colocar uma interpretação. Note que eu sempre coloco aqui, ó, um comentário junto para cada vez que eu levanto uma informação. Por exemplo, o retorno sobre patrimônio líquido, 17,7%, ou seja, é o patrimônio líquido sobre o... Desculpa, me enganei. É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que dá esse retorno. Então o que ele diz aqui para nós no comentário? Indica um excelente retorno para os acionistas, demonstrando a eficiência da CEMIG em gerar lucro a partir do capital próprio. Esse é o significado. O retorno sobre os ativos. Então agora é o lucro líquido sobre os ativos. Um ROA de 5,2% sinaliza uma boa gestão da CEMIG em utilizar seus ativos para gerar lucro, refletindo positivamente a rentabilidade da empresa. Claro que esse lucro líquido aqui, né, a gente já viu, ele está meio, né, descaracterizado. As despesas administrativas, 206 bilhões, 206 bilhões e meio, as despesas de pessoal, 249 bilhões, as despesas operacionais, 1,2 bilhão. Então, essas são as principais despesas que a companhia tem. No seu caixa, o equivalente em caixa da companhia, 3,6 bilhões, a gente acabou de ver agora há pouco. A dívida líquida da companhia, aqui eu vou fazer um disclaimer, porque ela não é esses dois aqui, e esses 14,1 bilhões é a dívida bruta da companhia. Então eu preciso recorrer a esse slide que está lá. Então, o que acontece? Aquela dívida de 14 bilhões se abate o que tem no caixa e também títulos de valores imobiliários. Ou seja, a companhia ela tem alguns outros títulos que ela considera como um ativo que é conversível financeiramente, junta esses dois e sai daqueles 14 que nós vimos agora há pouco para uma dívida líquida
de 7,4 bilhões. E aí, com isso, ela está considerando aqui, ó, veja que a dívida líquida sobre o EBITDA recorrente, e aqui, quando fala em EBITDA recorrente, que é um marcador melhor aqui, significa que esse EBITDA, para dar uma alavancagem aqui de 0,88, o EBITDA é maior do que a dívida líquida. Só assim que vai ficar menor do que aquele valor lá. Então ele está, na verdade, pegando o EBITDA recorrente, considerando o quarto trimestre do exercício de 2023. Então faz o anualizado, e o anualizado, no EBITDA chamado recorrente, ele é maior do que a dívida que a companhia possui. É o que faz com que esse endividamento aqui, então, como a gente viu, fique em 0,88. Este índice indica uma boa alavancagem financeira, demonstrando uma estrutura de capital saudável e menor risco financeiro. O prazo dessa dívida, 4,3 anos. Eu acabei não mencionando, mas o custo desta dívida é de 11,9%. Lembrando que a Selic está hoje em 11,25%. E aqui o custo real, descontando a inflação, 7,1%. A maior parte da dívida, 52%, está vinculada à inflação. Olhando para os documentos, nós chegamos à perspectiva atual. Veja aqui a conclusão, aqui, ó. A perspectiva atual para a CEMIG é extremamente positiva. Perspectiva é o olhar que a gente coloca sobre ela. Por conta de uma excelente lucratividade, mas aqui a gente já viu, né? Tem um fator que não é recorrente, o EBITDA robusto, aqui no trimestre 1,7. Então, você pode ver, né, que se, por exemplo, repetisse sempre esse 1,7, não chegaria a superar a dívida. Significa que provavelmente vai ter um EBITDA, a tendência é de ter talvez um EBITDA melhor no quarto trimestre de 2024. Resultados financeiros positivos, impactados pela revisão tarifária periódica e ganho com a venda da participação da Aliança Geração, ou seja, são aqueles fatores, né, não recorrentes. A redução da despesa financeira, ela reduz 71 porque ela foi maior, embora tenha sido de 60 milhões, ela tinha sido 270 e poucos no terceiro trimestre de 2023. Eu acabei não colocando isso, mas aqui, ó, a melhora no rate, né? Ela alcançou, veja aqui, ó, um rate AAA na Fitch Ratings, ou seja, ela é o melhor da história e é considerada uma companhia com grande capacidade de pagar pelas dívidas que contrai. Tem investimentos contínuos e vai chegar aqui a mais de 4 bilhões investidos nos 9 primeiros meses de 2024, com foco na modernização e expansão da companhia. E agora, olhando para a expectativa futura, o que a gente pode enxergar lá na frente, então manter a trajetória, só que aqui é de curto prazo, tá? Manter a trajetória de crescimento com foco na rentabilidade e na geração de valor para o acionista, investir em energias renováveis, isso aqui foi pouco falado, mas em determinados momentos aparece na documentação, expandindo a geração com destaque para novas usinas solares e aprimorar a eficiência operacional, reduzindo custos e otimizando processos. E essa parte aqui foi a que me deu trabalho, que foi o resumo da teleconferência de resultados. Aquilo que é apresentado, né, para os seus acionistas, eu peguei o que tinha de mais relevante. Então, se nós considerarmos os primeiros 4 meses aqui no destaque financeiro, nos primeiros 4 meses não, nos primeiros 9 meses, os 3 primeiros trimestres do ano, foi o melhor EBITDA da história, com 5 bilhões. Então veja que, claro, né, ele é menor do que a dívida líquida, mas é porque, como eu disse, está considerando o EBITDA ajustado. E considerando também o quarto trimestre do ano passado. No desempenho operacional, crescimento no volume de energia distribuída, especialmente nos segmentos residencial e industrial. E foco aqui na modernização e expansão de operações, que é onde vai colocar esse recurso aqui, desses mais de 4 bilhões de investimento. Outros destaques, porque a maioria das coisas nós já falamos anteriormente, né? É a conclusão da venda da Aliança Energia para a Vale, eu não tinha mencionado que tinha sido feito para a Vale, e o resultado positivo na revisão tarifária da CEMIG, eu não tinha mencionado que era da geração e da transmissão, que são os dois fatores que impactaram no resultado do trimestre. Com relação à privatização, que foi isso que fez a ação oscilar desde a semana passada para agora. Primeiro, a primeira notícia que aconteceu foi a apresentação aqui, ó. Bom, vamos conduzir aqui de uma forma mais ordenada, né? Durante a sessão de perguntas e respostas, o analista aqui do Banco Itaú questionou sobre o projeto de lei enviado pelo acionista controlador, o governo de Minas Gerais, que autoriza a CEMIG a se tornar uma corporação, ou seja, ela deixa de ter um controlador definido. Qual foi a pergunta, né? Eu acho que, isso aqui é o que foi perguntado. Eu acho que, primeiro, é que entender um pouco esse PL que foi enviado, autorizando ali a CEMIG tornar ali uma corporação. Mas, no nosso entendimento, ainda precisa ter aquela aprovação da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que já havia sido enviada há mais de um ano. Então eles enviaram um PL, um projeto de lei, para transformar. Só que eles tinham enviado uma PEC antes. Por que a PEC? A PEC é Proposta de Emenda Constitucional porque eles querem mudar a Constituição. Então, vamos ver daqui a pouco em que quesito se quer mudar. Eu queria entender, na visão de vocês, por que enviar esse PL agora, antes da aprovação da PEC. Ou se vocês entendem que não precisaria mais aprovar a PEC,
ele quer entender um pouco mais sobre esse assunto. A resposta que foi dada aqui pelo presidente da CEMIG é o seguinte, né? Ele acha que é óbvio que a melhor entidade para responder seria o próprio governo de Minas Gerais. Mas dá para a gente inferir algumas coisas, né? Que é o acionista controlador. Na verdade, é uma estratégia do acionista controlador. Ele entende, eu acho que eu também estou vendo mais ou menos assim. O nosso entendimento é que, de fato, existe a PEC e o PL, e ambos foram aprovados. Aprovados aqui pelo governo, né? Mas eles não foram aprovados no legislativo, que é onde realmente interessa, que é quem dá a ordem final. Nós, efetivamente, podemos avançar no sentido de transformação da CEMIG em uma corporação. Se apenas o projeto de lei for aprovado no legislativo, o entendimento que nós temos, e é inicial, ou seja, uma coisa preliminar, é que há necessidade do referendo. Então, por que tem a PEC? A PEC quer acabar com este referendo aqui. Se for excluído esse referendo, que está na Constituição de Minas Gerais, então o projeto de lei, quando aprovado, já pode ir para execução. Do contrário, então assim, se o PL for aprovado antes da PEC, né, independente da PEC, então haveria, de acordo com a Constituição de Minas Gerais, a necessidade da realização de um referendo. Então, essa é a situação, ou seja, não alterou praticamente nada, né? Foi só um passo do governo, porque é o seguinte, bom, vamos em frente. Além do que, existe a possibilidade ainda da federalização da companhia, que é outro assunto a ser estudado. Aqui, em resumo, né, de tudo que nós vimos até agora, acho que o mais importante é, em relação à privatização, a CEMIG aguarda a aprovação do PL, ou da PEC, na verdade, para avançar com a transformação, a sua transformação, né, da companhia numa corporação. Ou, então, caso não seja aprovado a PEC, mas aprovado o PL, que seja feito esse referendo. Referendo é aquela consulta, né, que se faz à sociedade de Minas Gerais. E agora a questão no entorno dos dividendos, que também se discutiu. Política de dividendos, 50% do lucro líquido do IFRS, tá? que são as demonstrações contábeis seguindo o padrão internacional. A gente sempre fala isso aqui no canal, e é o que nós utilizamos nas nossas tabelas aqui de indicadores fundamentalistas. Dividendos atrativos. Segundo, anota o nome aqui, o vice-presidente de Finanças e RI, ele destaca que mesmo com essa política de só 50%, os dividendos da CEMIG já estão entre os maiores do setor elétrico. Ele cita que em 2023 os dividendos foram bastante atrativos. Considerando os resultados do terceiro trimestre de 2024, isso aqui é importante, por isso que eu deixei marcado, fica a dica. A expectativa é que os dividendos de 2024 também sejam muito bons. Fica a dica para aqueles que querem comprar a ação da CEMIG. Com relação à sustentabilidade da política, essa política aqui de pagar 50%, a empresa busca uma estratégia sustentável, equilibrando o pagamento de dividendos com a necessidade de investimento para o crescimento futuro. Nós já vamos dar uma olhada por que está citado isso. Por que se chegou nessa conclusão? Alavancagem de dividendos. A CEMIG projeta que, mantendo a política atual de dividendos e o programa de investimentos, a alavancagem chega ao patamar de 2 a 2,5 lá em 2027. Então, talvez no final do ano, ou no meio do ano. Mas, de qualquer forma, a gente tem que contar o ano de 25, 26 e um pedaço de 27. Então, nós estamos falando de 2 anos e meio lá na frente. E que essa alavancagem começa a diminuir em 2028 com a revisão tarifária da CEMIG de distribuição que deve acontecer naquele ano. Dividendos extraordinários, não há menção qualquer sobre dividendos extraordinários, além do payout de 50% do IFRS. Então isso não foi discutido, pelo menos nessa apresentação. E aí surge a discussão sobre dividendos na sessão de perguntas e respostas. Então aqui nós temos um analista do Safra que questiona sobre a alavancagem da empresa após o pagamento do Eurobond e dos dividendos. Ou seja, vai reduzir o caixa lá, isso que ele está dizendo. E como isso impacta a perspectiva de distribuição de dividendos adicionais até o final do ano, até o final de 2024. Vamos recolher a resposta que foi dada aqui, pelo diretor de Finanças e de Relações Institucionais. Relações com os investidores, desculpa. Reforça a estratégia da CEMIG, o diretor reforça a estratégia da CEMIG de equilibrar o pagamento de dividendos com o programa de investimentos e destaca a capacidade da empresa de acessar mercados de capitais para financiar os investimentos. Então, se for investir, vem de empréstimos, não vem lá do caixa. E reitera que a política de dividendos dos 50% do lucro líquido ajustado já garante dividendos atrativos para os acionistas. Conclusão. A CEMIG demonstra compromisso com a distribuição de dividendos aos seus acionistas, buscando uma política sustentável que concilie a remuneração dos investidores com a necessidade de investimentos para o crescimento da empresa. A empresa se encontra em uma posição financeira sólida, com baixa alavancagem e acesso ao mercado de capitais, o que lhe permite manter uma política de dividendos atrativa. E acredito que passamos por toda a questão da CEMIG nos últimos tempos, né? Oscilação do mercado, gangorra do mercado, gangorra os valores e tal. Eu vou dar uma aprofundada no próximo vídeo sobre a questão
da Transformação Incorporation, porque eu quero pegar mais dados e fazer uma coisa mais consistente para trazer para você aqui. Mas veja que o conteúdo desse me deu realmente muito trabalho, mas eu acho que a gente conseguiu explicar aqui tudo que está envolvido no entorno da Taesa. Continua sendo uma bela de uma empresa, subiu 7% na semana passada, mas também já caiu tudo isso agora nessa semana, e você deu uma olhada lá que talvez ela já esteja novamente se oferecendo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.